O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Nós temos uma impressão, né? Nós temos a impressão, alguém prometeu para nós, que na nossa vida nós só teríamos vitórias e não teríamos derrotas. Domingo passado eu preguei sobre alguns desafios que nós temos pela frente. O primeiro desafio que eu falei foi derrubar Golias, o segundo foi fugir da lança, o terceiro que eu não falei é sobre fugir das armadilhas, ou quebrar as armadilhas que são colocadas para nós na nossa vida. Quando eu olho 1 Reis, capítulo 17 em diante, eu vejo a vida de Elias, profeta Elias. O profeta Elias é uma situação muito, muito interessante, porque é um homem de Deus que cai de paraquedas em 1 Reis, capítulo 17. Todos os homens de Deus, todos os homens da Bíblia, né, você sabe muito sua história. Ele é localizado dentro da história, há uma contextualização. Se fala dos seus pais, quem foram seus pais, quem foram seus avós, qual foi a sua descendência. Você tem certeza do que se trata, quem é, de que casa veio e assim por diante. Você tem a genealogia, você tem as informações, você tem todos os contextos. Mas quando chega na vida de Elias, Elias cai de paraquedas em 1 Reis, capítulo 17, simplesmente aparece dizendo que ele era um tisbita, que ele fazia parte de um povo nômade, ou seja, andavam muito, tanto que você lê, Elias andou a pé 40 dias, isso era normal para a tribo dele, que era uma tribo nômade, que caminhava. Então, aparece no capítulo 17 e já começa a sua história. É uma história repentina, curta, mas cheia da manifestação do poder de Deus e alguma coisa que eu posso tirar para a minha vida. Por quê? Preste atenção. 1 Reis, capítulo 17, Elias aparece, Deus falando com ele, Deus prometendo para ele, Deus caminhando com ele. Ele tem uma experiência interessante em 1 Reis 17. 1 Reis 17, Deus fala com ele assim, ó, vai para tal lugar, né? Ele vai para lá e ele vai para um lugar chamado as Torrentes do Negueb, né? As Torrentes do Negueb, e ali ele bebia água da chuva, comia carne, os corvos traziam carne para ele comer, e ele ficou ali um tempão. Só que as águas do Negueb começaram a secar. E aí Deus falou assim, sai daí que eu vou te mandar agora para Sarepta, que você vai encontrar uma mulher, uma viúva lá. Com certeza, Elias pensou assim, caramba, puxa vida, que bom, chega de deserto, morar no deserto, viver no deserto, de comer, tomar água quando só tem chuva, comer carne que corvo traz, né? É a primeira vez que a Bíblia fala sobre a dieta da proteína, né? Só comia carne que o corvo trazia, e água. Radical essa dieta do amigo, ele devia ser saradinho, né? E aí ele falou assim, tu vai falar com a viúva de Sarepta, tu vai estar lá com a viúva. Ele pensou, cara, que casa, comida, roupa lavada, água quente, puxa vida, maior conforto. Só que essa viúva, era pobre, e só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Vocês conhecem a história. Mais tarde eu vou voltar a essa história. Não era nada daquilo. Nada daquilo. E logo depois, Elias é levado a enfrentar 450 profetas. Então, se você estudar a história de Elias, Elias vem, nota 10, com louvor, nota 10, foi usado por Deus, falou que tinha que ter falado, confrontou, foi um cara de fé, nota 10. Agora vem os 450 profetas, ele simplesmente fala assim, olha, eu não vi, esses profetas que estão aí são mentirosos,
o Deus de vocês é mentiroso e coloca uma oferta aí, enche o altar de água, joga água, lava a lenha, lava tudo, lava o rego, lava tudo que está em volta e vamos ver quem vai fazer fogo do céu descer. Os profetas de Baal ficaram gritando, se cortando, gritando, se cortando, e nada aconteceu. Até que Elias vem e dá uma palavra, o fogo do céu desce e consome tudo. Até a Bíblia diz que até as pedras foram consumidas. Caramba, esse é o cara, né? Esse é o cara. Aí então vem a história que Jezabel, o rei Acabe, o rei Você pode desligar algum ar-condicionadozinho desse aí, porque a galera está congelando. Já estou vendo lábio roxo por aí, né? Não? Já estou vendo o nego batendo assim o lábio. Assim. Então, Jezabel, que era mulher do rei, transformou o rei Acabe, que era um rei de Israel, num rei subserviente ao deus Baal. Baal quer dizer Deus. E aqueles homens de lá, muitas pessoas começaram a seguir. Então, como era aquele negócio? Eles seguiam a Deus de Abraão, Isaque e Jacó e também faziam as suas oferendas a Baal. Baal era um deus terrível, Baal era um deus de sacrifício de criança, Baal era um deus de orgias, Baal era um deus que trouxe uma nuvem negra muito grande sobre Israel. E Jezabel, mulher de Acabe, que era sacerdotisa de Baal, manda um recado para Elias, dizendo assim, Elias, eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas, que os profetas foram mortos. Né? Eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com meus profetas. Aí o que acontece? Elias se desespera. Elias tinha um garoto, tinha um moço, tinha um aprendiz de sacerdote, aprendiz de profeta com ele o tempo todo. Ele simplesmente deixa o garoto de lado e vai para o deserto. Aí começa a nossa história. Você pode perguntar para mim, pastor, como é que o senhor consegue, consegue explicar tanta vitória e uma derrota terrível como essa que Elias teve? Querido, durante muito tempo, em muitas pregações, eu já tentei explicar isso. E dei minhas explicações. Hoje eu vejo que é complicado você explicar uma situação como essa. Mas eu queria dizer para você, nós temos fragilidade. Tem alguma área da nossa vida que precisa ser levantada. Tem alguma área da nossa vida que precisa ser protegida, precisa ser guardada. Tem alguma área da nossa vida que precisa ser enfrentada. Nós precisamos enfrentar. Nós não podemos ficar simplesmente jogando a sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos encarar nossas vidas. Vida que não é examinada, reexaminada, não vale a pena ser vivida. Nosso amigo Elias foi exatamente isso. Tinha uma área da vida dele que era pura fraqueza. Que uma palavra, Jezabel se levantou assim. Olha só. Ele tinha descido. A oração dele trouxe fogo do céu, consumiu tudo, todo mundo viu. O povo ficou tão abismado com aquilo. E os profetas de Baal começaram a degladiar e brigarem, eles foram e arrasaram. Ele matou 450 profetas. Se eu não tivesse matado os 450 profetas que causou aquela confusão, poxa vida, mas descer fogo do céu quer dizer o seguinte, olha, descer fogo do céu significa Deus ouviu a oração na hora certa, no momento certo, do jeito certo, na hora certa, no exato momento que necessitava. Você imagina se o isqueiro de Deus falha? Ih, cara, tá sem gás, está sem negócio. Cara, coitado do Elias. Estava morto. Todo mundo tinha sido em cima dele, esganado ele. Mas, no entanto, na hora certa, no momento certo, desceu o fogo do céu. Mas aquele homem, agora, em 1 Reis, capítulo 19, esse homem foge sozinho para o deserto. Eu queria falar uma coisa para você. Estar no deserto sozinho é uma grande crise. É uma grande crise. Nunca vá para o deserto sozinho. É o princípio da morte.
Elias estava num momento tão complicado da vida dele, que simplesmente pegou o garoto que podia ajudá-lo, que podia estar perto dele, e simplesmente falou assim, vai embora, vou ficar sozinho. Se você está na crise, não fique sozinho. Se você está na crise, busque ficar com pessoas que te amam e que têm responsabilidade com você, responsabilidade espiritual sobre você. Não é amigos. Amigos falam aquilo que você quer ouvir. Dificilmente um amigo te contraria. Né? O amigo só concorda com você. Você precisa ter, de repente, amigos, mas que tenham autoridade espiritual para chegar para você e falar aquilo que você precisa ouvir. Elias estava tão decepcionado, tão frustrado, tão abatido, tão não sei o quê, tão deprimido. A palavra é deprimido, ele estava deprimido. Que ele foi embora, pegou o garoto, tchau, e foi embora. E foi para um pé de zimbro, ficou debaixo de um pé de zimbro. Pé de zimbro é uma árvore um tanto quanto insignificante. Né? Ela produz uma fruta que tem um cheiro, que produz uma bebida forte. Né? Produz uma bebida forte. Ela como a árvore do deserto, ela é toda retorcida, feia, não consegue pegar uma altura muito grande. E zimbro quer dizer arrancar, paralisar. Ele estava debaixo do pé de zimbro, ele falou assim, estava tão ruim na vida, que está debaixo do sol, ele foi para um pé de árvore e ficou ali, para quê? Para morrer. O que ele queria? Morrer. Então tá, vamos lá, nossa história. Começou com um cara, usado por Deus, obediente, ouvindo a Deus, sempre ouvindo a Deus, completamente conectado com Deus, e de repente, depois de grandes sinais, milagres, prodígios e maravilhas, ele agora foge sozinho para o deserto, e fica debaixo de um pé de zimbro. A nossa história é essa. Pode ser a sua história. Pode ser a tua história. Existem três tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão indo para o pé de zimbro. As pessoas que estão indo para o pé de zimbro. Quais são? As que estão indo para o pé de zimbro são as que estão debaixo de perseguição. Perseguição. De repente, uma perseguição. De repente, uma pressão. Jezabel falou assim, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E ele fugiu. Sabe o que pode ter acontecido? Desânimo. Desânimo. Desânimo é interessante porque o desânimo te torna míope, cego. Você não consegue ver o que aconteceu na sua vida. Você não consegue ver o que já aconteceu na sua vida. Isso te dá desânimo. Porque se você visse o que Deus já fez na sua vida, o que você, pelas diversas provas que você já passou, e haja milagre. O desânimo de Elias foi tão grande que ele não percebeu, caramba! Se eu mandei trazer fogo do céu, Deus deu seu fogo do céu e consumiu toda a oferta, quem é essa mulher para vir contra mim? Quem é? Desânimo. Desânimo te paralisa. Uma vez eu estava assistindo, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, um senador de Goiás, Iris Rezende, estava dando uma entrevista na televisão. E ele era um dos candidatos do PMDB para ser para presidente da República. O PMDB estava fazendo lá os seus candidatos, ele não passou, ele não foi adiante. Mas ele, naquela época, era um forte candidato a presidente, candidato pelo PMDB. Ele era senador pelo estado de Goiás. E a Miriam Leitão, fazendo pergunta para ele, perguntou assim, o senhor acha que o senhor tem condição de ser presidente da República? Aí ele falou assim, eu fui agricultor. Eu trabalhava na enxada. De agricultor para trabalhar, eu trabalhava na enxada. De agricultor para senador, é um caminho muito grande, a senhora não acha? Ela falou, eu acho que é um caminho menor de senador para presidente, a senhora não acha? Não, um caminho de senador para presidente é muito menor do que eu já caminhei, a senhora não acha? Ela falou, então, eu posso ser presidente da República.
Eu achei aquilo de uma simplicidade, eu achei aquilo de uma sabedoria, eu levantei e falei, yes! É isso aí, cara. Porque ele falou assim, eu era analfabeto, eu trabalhava na enxada, eu tirava leite de manhã cedo, meu pai mandava a gente tirar leite de manhã cedo. Né? Tudo isso é verdade. E agora eu sou senador. Ora, eu caminhei tanto. Eu acho que daqui para presidente falta pouco, a senhora não acha? Sabe o que eu acho? Que para você ser presidente falta pouco. Que você já andou demais. Que você já venceu muito desafio. Muita gente quer te levar para o pé de zimbro. Muita gente quer botar você em desânimo. Muita gente quer dizer, sabe aquela pessoa que você fala assim, cara, tá difícil. Aí o cara falou, é mesmo. Cara, mas a situação, eu não consigo vender nada. É, ninguém consegue. Sabe, o cara está te empurrando para o pé de zimbro. Em vez de dizer assim, peraí, tu não está vendendo hoje, mas tu sabe vender, olha só. Olha onde você está. Onde é que você chegou? Olha o que você já conseguiu. Olha os milagres de Deus que Deus já fez na sua vida. Fala assim, eu não vou para o pé de zimbro. Solidão. Elias estava só. Elias estava só. Elias estava só. A maior crise do ser humano é quando ele se encontra só diante dos desafios e das grandes decisões que ele precisa tomar. Elias estava só no deserto, debaixo de um pé de zimbro, um profeta que dias anteriores ele estava no meio de uma grande multidão, num vale imenso, multidão de todos os lados. Ele, ora, desce fogo do céu. Agora, dias depois, dias se passaram, ele está debaixo do pé de zimbro, sozinho. Posso falar uma coisa? Estar sozinho é uma decisão que você toma. É uma escolha que você faz. De vez em quando vocês podem falar amém. Quando eu termino uma frase assim de impacto, em falar de impacto, vocês falam amém, 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 entendeu? Tal. Vocês olharam para mim e todo mundo... Será que eu já estou falando francês já? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Estar sozinho é uma escolha que você faz. É uma decisão que você toma. Estar sozinho não é uma coisa assim, me deixaram. Não. Você escolheu estar sozinho. Isso é importante você avaliar na sua vida. Bom, uns são aqueles que estão indo para o pé de zimbro, outros são aqueles que estão no pé de zimbro. O que acontece quando a pessoa está no pé de zimbro, debaixo do pé de zimbro? O que aconteceu na vida de Elias? Primeiro, é um lugar para abrir o coração. Vamos lá, coloca aí na tela 1 Reis 19, verso 4, por favor. 1 Reis 19, verso 4. E vai deixando os versículos na tela, tá? Eu vou pedindo, você vai deixando, tá bom? Ele, porém, entrou pelo caminho, ele entrou pelo deserto, o caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, Senhor. Olha, aqui é momento de abrir coração. É o momento de você abrir o seu coração. Não é um momento de você... É o momento de você ter um encontro mais pessoal, mais íntimo com Deus. O pé de zimbro não é o fim da história. O pé de zimbro não é o fim da tua existência. O pé de zimbro não é a derrota total. O pé de zimbro não é acabou, perdeu. Não. O pé de zimbro é um momento da tua vida. Eu quero ensinar você, e quero aprender também, a quando eu estiver no pé de zimbro, o que eu vou fazer? Aqui ele fala, abrir o coração para Deus. Já basta, Senhor. E ele continua e já fala da sua renúncia. Está abrindo o coração, renúncia. Chega! Não estou aguentando mais.
Depois, o que ele faz? Ele fala do seu limite. Toma agora a minha vida. Ele agora confessa que ele não é melhor do que os seus pais. Olha só que coisa linda, né? Todos nós temos um pulso de morte. Tem pulso de vida, pulso de morte. Pulso de vida, pulso de morte. Todos nós temos isso dentro da gente. Se a gente alimentar o pulso de vida, você consegue avançar, você tem motivação e você consegue enfrentar problemas. Mas se você alimenta o pulso de morte está dentro da gente. Assim como nós temos células cancerígenas, que se não forem atacadas, elas se multiplicam, nós temos um pulso de morte. Aqui está vendo alguém que está no limite. O pulso de morte dele está altíssimo. Ele diz, já basta, quero morrer, toma agora a minha vida. Interessante. Vocês podem achar estranho, mas aqui ele estava sendo o quê? O Elias. Tirou a capa, tirou a máscara, estava sendo verdadeiro, franco, estava sendo honesto. Ele estava achando que ele era melhor do que todo mundo. Ele estava achando que era melhor do que o pai. Entendeu? Meu pai nunca fez nada. Meu pai era um nômade. Meu pai ficava no fim do mundo cuidando de cabra, ovelha, bode. Eu não. Eu já orei, eu conhecido, enfrentei os profetas de Baal. Ele estava se achando. Entendeu? Eu saí na Veja, saí no Globo, né? O pessoal na internet já fala meu nome. Coloca lá, Profeta Elias, para ver quanto dá no Google. Ele estava se achando. Mas agora ele reconhece a sua fragilidade. Poxa vida, eu não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor. Há um esvaziamento total. Essa é uma linguagem que Deus escuta. Essa é uma linguagem que Deus aproveita. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço para Deus. Tem espaço para Deus num momento como esse. Toma agora a minha vida. Porque eu não sou o melhor. Aqui alguém fala assim, caramba, mas ele quer se matar, o profeta. Gente, ele era gente. Pessoa. Pedindo ajuda, pedindo socorro. Desanimado, desiludido. Alguém que está no pé de zimbro. Debaixo do pé de zimbro. Agora, escuta só, ele pediu para Deus, Deus, eu quero morrer. Depois ele, porque eu não sou melhor do que meus pais. Joga agora no próximo versículo, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não escuta, muitas vezes, o que nós falamos. Deus fala assim, não. Quero morrer. Não. Acaba com a minha vida. Não. Acabou tudo para mim. Não. Eu quero me matar. Não. Por que ele fez? Jogou um sono. Dormiu um sono. E quando acordou, eis que o anjo lhe tocou e lhe disse, levanta-te e come. Posso falar uma coisa para você? Elias achava que estava sozinho. Você muitas vezes pensa que está sozinho, mas tem um anjo perto de você. Tem um anjo perto de você. Você acha que está sozinho. Você pensa que está sozinho. Mas o anjo, e o que o anjo fala? Ele tocou, levanta-te e come. Presta bem atenção. Deus, o pé de zimbro não é o final da linha. Eu já vi tantas pessoas se matarem. Né? Há uns anos atrás, há 10 anos atrás, mais ou menos, aqui na Barra da Tijuca, um pai matou 2 filhas e se matou. Ele e a esposa. Matou ele. Por quê? Porque tinha perdido o emprego, perdeu tudo, estava perdendo, não tinha mais condição de sustentar a família. Acabou com a história dele. Impediu que a presença de Deus pudesse fazer uma revolução.
eu estou debaixo do pé de zimbro. Então, querido, eu quero te dar uma notícia. Está encerrando um capítulo da tua vida e começando um outro capítulo na tua vida. Está acabando uma história e começando outra história. Terminando uma caminhada e começando outra caminhada. O pé de zimbro é apenas uma estação. O pé de zimbro não é o fim, é o meio. O pé de zimbro é um momento, é um instante. É o lugar de você se esvaziar, de você falar a verdade, perder a máscara. Se esvaziar e dizer, Senhor, sou melhor do que ninguém, Pai. Pensei que eu era, mas não sou melhor do que ninguém. Zimbro, pé de zimbro é um lugar de ouvir o incentivo de Deus. Olha só, me coloca versos 6 e 7 agora, por favor. 6. Ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Olha só. Alguém está preocupado comigo. Olha o milagre acontecendo. Olha o milagre acontecendo. Olha acontecendo o milagre. Ele descobriu que não estava sozinho. O pé de zimbro é o lugar de ouvir o não de Deus. O pé de zimbro é o lugar de ser alimentado por Deus. E o pé de zimbro é o lugar de ouvir o incentivo de Deus. Olha o incentivo de tendo comido e bebido, tornou-se sedentar. Passa o 7 aí. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te, come, porque demasiada longa será a tua viagem. Te será a tua viagem. Te será a viagem. Uau! Uau! Olha o incentivo de Deus aqui. Pão e água. Pão e água. Pão quente. Né? No versículo anterior, volta para o 6, por favor. Pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Olha o cuidado dele. Pão e água. E dizendo para ele assim, te prepara que eu tenho uma longa caminhada para você. O pé de zimbro não é o fim da tua história. O pé de zimbro é uma estação, é um momento. Aponta para uma grande caminhada. Grande caminhada. E aí, agora, duas coisas importantes. Pão quente. Pão quente. Pão quente fala de palavra revelada de Deus. Pão quente fala de estudar a Bíblia. Pão quente fala de ler versículos. Pão quente fala de encher o coração. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra do teu Criador. Aquele que te criou, a imagem e semelhança dele. Então é uma palavra que contém poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Por isso que ele fala aqui que o pão estava quente, que o pão foi cozido sobre as brasas. Não era uma palavra fria, não, era um alimento quente, gostoso, preparado. Um alimento fácil de descer, um alimento que vai trazer força, que vai te dar força, vai te dar energia, que vai te preparar para uma longa caminhada. Pão quente está do lado da tua casa, está na cabeceira da tua cama, né? Está na cabeceira da tua cama, sim ou não? Na tua Bíblia, está lá, sim ou não? Hoje já virou, está no teu tablet, está no seu telefone, está em qualquer lugar que você tiver, você pode ter uma Bíblia, né? Daqui a pouco vai estar no teu óculos, você vai ler a Bíblia assim, ó, pontinha no televisãozinho aqui do óculos, olhando assim, a Bíblia, aí tu passa o capítulo. Tu faz assim, passa o capítulo. Mas você precisa ter, sabe, quando você lê a Bíblia, você ora pedindo a Deus para o Espírito Santo falar contigo. Não lê a Bíblia por alguma coisa sem motivação. Leia a Bíblia e diz assim, Deus quer falar comigo hoje através dessa palavra. E eu estou aqui para ouvir a palavra que Ele quer me dizer. Ele quer falar alguma coisa comigo. Eu tenho certeza disso. Então o Senhor fala, então você fala assim, você torna aquela palavra um pão frio, um pão quente. Entendeu? Por isso que antigamente, lá na época dos primeiros anos
da era do cristianismo, quando os escribas copiavam as escrituras, os essênios copiavam as escrituras, eles copiavam as escrituras, e quando vinha a palavra de Deus, muitas vezes eles ficavam de joelhos, e escreviam a palavra de Deus de joelhos, ou então ficavam em pé, e escreviam a palavra de Deus, a palavra Jesus, só em pé. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo ali com tanto amor, com tanto carinho, que não conseguiam fazer aquilo de forma copiar, de forma sem vida, no automático. Não, era uma experiência. O cara estava copiando um capítulo lá de Lucas, capítulo 2, copiando. Daqui a pouco vinha a palavra Jesus, ele ficava em pé e falava, glória a Deus, aleluia, Jesus e tal. Aí daqui a pouco a palavra Deus, ele ficava de joelho, glória a Deus. Graças a Deus por isso, porque os escritos que nós temos, eu falei uma coisa errada aqui, eles não copiavam o Novo Testamento. Claro que não, eles copiavam o Velho Testamento. As cópias do Velho Testamento. Eles copiavam aquilo, mas era um momento de muita alegria, de muito êxtase, toda vez. Quando acabavam aquilo, saíam para descansar, um falava, sabe o que você copiou hoje? Caramba, sabe o que eu copiei? Copiei Isaías, cara, que Isaías, que barato. Mas aquilo trazia vida para eles. Por isso que o pão que você tem que ter é pão quente, querido. Você tem que ter pão quente. Você não pode ter pão frio. Depois ele fala de água. A água fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é alguma coisa que precisa ser buscado. Comunhão com o Espírito, conversar com o Espírito. Buscado, falado, conversado. Alguma coisa precisa acontecer entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguma coisa difícil, longe, distante. Não, é uma coisa bem próxima de você. Por isso que ele falou assim, caramba, olha, você vai agora para uma grande caminhada. Uma grande caminhada precisava de duas coisas, da palavra quente e do Espírito. Porque no fundo, você absorve muita coisa todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Muitas informações todo dia. Olha, você pode ser uma esponja sequinha. Uma esponja sequinha, ela absorve tudo que está em volta. Ou você pode ser uma esponja encharcada de Deus, que não tem espaço para absorver nada, porque você está cheio de Deus. E se eu deixar você num cantinho, vai pingar de tanto Deus que tem dentro de você. Então, você tem que ser cheio de Deus, porque quando você tem cheio de Deus, não tem lugar para depressão, não tem lugar para pessimismo, não tem lugar para baixa autoestima. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em baixa autoestima? Isso é a maior praga do mundo, isso é pior que cupim. Baixa autoestima é quando você fica buscando amor e carinho, aceitação de todo mundo. Porque se todo mundo disser para você, todo dia, você é o cara, no final do dia você está mal. Entendeu? E você fica fazendo de tudo, o máximo que você pode, para ter aceitação das pessoas. Por isso que você não pode ser essa esponja sequinha, limpinha. Não pode. Você tem que ser uma esponja molhadinha, cheinha de Deus. Sem espaço nenhum para besteira nenhuma, pensamento errado nenhum. O diabo não consegue infiltrar na sua vida, porque você é uma esponja pingando de Deus. Amém? Quando você chegar em casa hoje, vai na pia, pega uma esponja, enche d'água e fala assim, você assim, ó, pingando de Deus. Amém? Então aí, verso de número 7. Levanta-te, come, porque demasiado longa te será a tua viagem. Agora, os que estão saindo do pé de zimbro, quem está saindo do pé de zimbro em nome de Jesus? Amém? Amém? Deixa eu dar uma notícia para você. Todos nós temos um dia de pé de zimbro. Entendeu? Posso evitar? Sim, pode. Mas muitos de nós temos o nosso dia de pé de zimbro.
Então, não fique chateado, nem amargurado, nem abatido, que se você está passando por um momento como esse, não fica. O que acontece quando as pessoas estão saindo do pé de zimbro? Saindo do pé de zimbro para uma longa caminhada. A nossa história não acabou. Saindo desse pé de zimbro para receber uma visita de Deus. 9. Ali entrou numa caverna. Perdão, meu querido, joga no 8, por favor. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Eu acho esse momento muito interessante, porque quando eu estou saindo debaixo do pé de zimbro, quando eu estou saindo do momento de sentimento de fracasso, abandono, depressão, e começo uma caminhada, a primeira coisa que eu percebo é o seguinte: a visitação de Deus na minha vida. Visitação de Deus na minha vida. Deus não falou com Elias debaixo do pé de zimbro diretamente, mas ele falou através do anjo, através do pão quente, através da água. Sim ou não? Sim ou não? Agora ele se reanimou, se recobrou. Começou a sua caminhada. E Deus fala com ele pessoalmente. 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 Sabe o que eu descobri aqui nesse texto? No verso de número 18, que realmente, verdadeiramente, Elias não está sozinho. Eu queria falar aqui sobre 3 situações. Elias recebe 3 momentos. 3 momentos. Primeiro passa um vento. Depois passa um terremoto. Depois passa um fogo, depois Deus fala. Entendeu o que eu falei? Vamos lá, vento, terremoto, fogo e Deus fala. Vamos lá. Isso aqui é um processo de cura de Deus. Isso aqui é um processo de cura de Deus. É um processo que você passa. Primeiro é o vento. Vento, ele passou um vento muito forte. Vento só carrega aquilo que está solto. Né? Vento carrega o que está solto. O vento de Deus na nossa vida é para jogar fora aquilo que está solto, aquilo que é fácil de você abrir mão, aquilo que não está dentro de você, aquilo que é periférico. Probleminhas, relacionamentos, né? Briguinhas, alguém falou mal de você, fofoquinha, você acha que fulano de tal é assim, é assado, você passa um vento na tua vida. Coisa que você facilmente abre mão. Tá? O vento passou, levou o que estava solto. Segundo ponto, terremoto. Terremoto. O terremoto é alguma coisa que vem lá de baixo, quebrando. São estruturas da tua vida. Estruturas antigas. Deus não quer você a criança. Deus quer você adulto. Deus não quer você sentado numa cadeira. Deus quer você caminhando. E para isso, às vezes, ele tem que quebrar, fazer um terremoto lá embaixo, mexer com você, até para mexer com a tua forma de pensar, com a tua forma de agir, com a tua forma de falar, com as suas atitudes. Então, ele manda um terremoto para você, porque ele quer mudar as suas maneiras de pensar. Amém? Obrigado pelo amém, 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 amém. Obrigado, amém. Vento, terremoto, fogo. O fogo é interessante, Por quê? Porque o fogo muda a natureza. Por isso que fala no batismo de fogo na Bíblia. Mudança de natureza. O vento não transforma você. O terremoto começa uma mudança dentro de você. Alguns paradigmas começam a ser mudados em você. Mas o fogo muda a tua natureza. O fogo, ele muda a tua natureza.
Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém quer tomar um fogo na vida, né? Mas o fogo é necessário. Porque o fogo muda a tua natureza de derrotado para vitorioso. Sabe, a sua maneira de pensar muda, a sua maneira de agir muda, porque você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Quem está aí? É outra pessoa, não é mais você. Você mudou. Você é capaz de dizer não. Você é capaz de fazer melhores escolhas. Você é capaz de ter alegrias, mesmo no momento de situações difíceis. Você é capaz de transformar uma coisa complicada, difícil, um problema, uma situação de vitória. Por quê? Porque o fogo muda a tua natureza. O fogo muda a tua natureza. Se você pegar um pedaço de grafite, né, e botar ele debaixo de pressão e temperatura, ele vira o quê? Um pedaço de carvão vira o quê? Diamante. A Bíblia fala em Ezequiel, eu tornei você diamante. Você não era, mas pela pressão, pela temperatura, aquele negócio lá embaixo, caramba, virou diamante. Uma coisa sem valor. Uma coisa sem valor. Uma coisa que as pessoas nem baixariam para se pegar, nem se baixariam, se parariam, se encurvariam para pegar. Mas por causa da mudança da natureza, você passa a ter muito valor. Não, o diamante ainda serve para cortar, né? O diamante corta rocha, a sonda do petróleo tem diamante, a sonda da mineradora tem diamante, tem tudo. Mas o diamante não vale pelo que ele faz, vale pelo que o seu valor intrínseco, pela sua raridade, o valor do diamante. Deus quer transformar você num diamante. Amém? Onde as pessoas vão querer estar perto de você, porque você vale muito, vale muito, vale muito. E depois vem o sussurro de Deus. Deus sussurrou aos ouvidos de Elias. E sabe, quando Deus sussurrou aos ouvidos de Elias, Deus falou aos ouvidos de Elias, sabe o que aconteceu? Elias saiu. E se transformou num homem de relacionamento. Elias se transformou num homem que ele não era. A Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, mostra que era um homem que não tinha relacionamento. Era um largado da vida. Então, no capítulo 19 em diante, o que aparece? Aparece Elias dizendo assim, caramba, eu vou atrás de um rapaz, eu vou atrás de alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou fazer história na vida de alguém. E aconteceu isso na vida de Eliseu, o profeta. Pergunta, vocês querem o quê? Ir para o zimbro, ficar no zimbro, sair do zimbro? Vocês querem o vento, o terremoto ou o fogo? Pedi equipe de música para vir para cá. O que você quer na tua vida? O fogo? Dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Sabe por quê? Assim, chegar mais perto de você para ter mais intimidade, né? Assim, para nem todo mundo ouvir, né? Só alguns ouvirem. Só. Sabe que dia que você vai pedir o fogo de Deus na sua vida? No dia que você estiver cansado dos erros que você comete. No dia que você descobrir que você comete os mesmos erros sempre. Que está na hora de você ser outra pessoa. Aí você vai pedir o fogo de Deus. O vento é maravilhoso, porque faz uma limpeza na tua vida. Né? Coisinhas que estavam te pendurando, te atrapalhando. O terremoto, é importante o terremoto, porque quebra estruturas interiores. Mas o fogo é aquilo que realmente... Agora, aí você fala assim, mas depois Deus falou. Deus falou porque agora Elias é capaz de ouvir. Antes Elias não era capaz de ouvir.
Entendeu? Sabe quando você chega com uma pessoa e fala, 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 e fala. Você começa falando carinhosamente, gentilmente, amigavelmente. Depois você vai mudando o tom, mudando o tom, mudando o tom, mudando o tom, mudando o tom. Não adianta. A tua oração é, tomara que chegue um dia que ela diga, eu quero mudar, 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 eu quero mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é ruim? Ruim é na hora do fogo. Não é? Ruim é o momento do fogo. Muito ruim é o momento de... Sabe, Deus está pressionando você para você mudar a sua natureza. Olha só. Agora, queridos, depois. Aí você vai falar assim, pastor, e aí? Eu falei, Elias se tornou uma pessoa tão preciosa para Deus, que Elias não morreu. Elias foi transladado. Elias subiu num carro de fogo, e esse carro de fogo subiu nos lugares celestiais. Elias não morreu, não teve velório. Por quê? Porque Deus falou assim, traz esse rapaz para mim. Vai, traz logo para mim. Tanto que quando Jesus foi no Monte de Transfiguração, quem estava lá? Moisés, que não morreu, Elias, que não morreu. Entendeu? Então, a nossa campanha que nós estamos começando é semeando milagres. Eu estou semeando essa palavra na tua vida. E tudo começou porque, primeira coisa, nós descobrimos que não estamos sozinhos. Segunda coisa, ele comeu o pão e bebeu da água. Ele comeu o pão e bebeu da água. E ali então pôde caminhar 40 dias até chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, e ter essa experiência com o Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.